são comportamentos que ele precisa ter, certo? Comportamentos que eventualmente uma parte das crianças, uma grande parte não tem, e ele precisa ter. Mas também há uma outra dimensão desses comportamentos, que é os comportamentos que você não pode ter para estar na sala de aula. Vou dar um exemplo, e estou falando de coisas que eu já testemunhei. Uma criança que vai para a escola são 4 horas de aula, e grita durante 4 horas, tem como estar na sala de aula? Claro que não. Né? Uma criança que bate de maneira feroz, de maneira muito violenta em outros estudantes, pode estar na sala de aula? Claro que não. É claro que não. Ah, mas aí alguém já pensou assim, mas tem que ensinar ele a não gritar. Exatamente. Mas onde você ensina ele a não gritar? Na sala? Não. Você ensina num outro ambiente mais estruturado, e aí você, à medida que você consegue ensinar isso, você coloca esse menino na sala de aula. Assim como a questão da agressividade, a mesma coisa. Você ensina ele num ambiente mais estruturado e leva ele para a sala de aula. Esse conjunto de comportamentos que eu estou dizendo aqui, que são comportamentos fundamentais para a inclusão, eles aparecem na literatura científica com muitos nomes diferentes. E isso é uma das dificuldades que a gente tem até para localizar isso. Então, por exemplo, o Cooper, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele chama de comportamentos colaborativos, né? Então, a criança precisa ter comportamentos colaborativos. Cadê? Tem um outro livro aqui. A Daniela Lafrance, aqui nesse livro, ela fala de comportamentos de aprender a aprender. Então, hoje eu componho um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Educação que está elaborando as novas diretrizes da educação especial do país. Então, eu estou elaborando, junto com a Flávia Marcel, a parte de autismo, né? Então, nós descrevemos isso como comportamentos de aprendiz, né? Habilidades de aprendiz. Esse foi o nome que nós demos no documento oficial. Não sei se vai manter o calendário, se vai ser publicado, como é que vai ser, porque nós estamos numa situação extraordinária, né? Mas, em princípio, a ideia era ser publicado em julho. Então, os comportamentos de aprendiz, eles são comportamentos pré-requisito para a aprendizagem. Eles não são os únicos comportamentos pré-requisitos. Existem outros que nós denominamos lá nas diretrizes como comportamentos desenvolvimentais, ou seja, são comportamentos que normalmente já estão presentes em crianças com desenvolvimento típico, mas crianças com desenvolvimento atípico, como autismo e deficiência intelectual, você precisa ensinar. Por exemplo, o comportamento de imitar. Você precisa ensinar para muitas crianças com autismo, porque elas não têm essa habilidade. O comportamento, vou seguir isso aqui com o olho, tá vendo? Isso aqui chama rastreio visual. Então, rastreio visual é uma habilidade desenvolvimental. Habilidades sociais são habilidades também desenvolvimentais, portanto, devem ser ensinadas também, mas também são pré-requisitos para o desenvolvimento acadêmico. Alguns desses comportamentos desenvolvimentais também são pré-requisitos. Mas aqui eu vou falar especificamente dos comportamentos de aprendiz. Então, vamos lá. Cada um desses comportamentos de aprendiz, mesmo eles também têm uma hierarquia. Quer dizer, antes de eu ensinar o indivíduo a olhar para onde o professor está pedindo, eu tenho que ensiná-lo a sentar. Então, a sentar é um dos primeiros dos comportamentos, né? Aí sentar, esperar, contato visual, atenção compartilhada, olhar para o professor, e aí vem alguns outros comportamentos mais complexos. Aí vem comportamentos de ouvinte, né? De compreender uma coisa que o indivíduo está falando, que são habilidades também desenvolvimentais, né? Mas a gente precisa, portanto, ensinar essas habilidades. Agora, a pergunta é, como que o professor regente ensina essa habilidade? Ele não ensina. Não tem como o professor regente cuidar de 30 alunos, 35 alunos e estar ensinando uma habilidade que demanda tanta atenção. Essas habilidades, elas necessitam de um acompanhante, de alguém que trabalha com esta criança e que vai ajudá-la neste processo. Este direito é garantido pela Lei 12.764 de 2012. Lá está dizendo que, quando comprovada a necessidade, é direito da criança com autismo um acompanhante especializado. Qual que é o problema da lei? Ele não diz como comprova a necessidade. Ele é especializado em quê? Qual é a formação dele e o que ele tem que fazer. Esses são os problemas da lei. Então, nós estamos tentando descrever isso nas diretrizes. Então, veja, vamos lá. Eu tenho 3 tipos de habilidades
que eu devo planejar para ensinar para pessoas com deficiência. Isso deve estar no plano de ensino individualizado. Habilidades de aprendiz, que eu já falei. Habilidades desenvolvimentais, que eu já falei. E habilidades acadêmicas. Essa aqui eu não falei. Mas esse aqui é óbvio, né? São as habilidades do currículo, que podem ser modificadas, né, simplificadas, enriquecidas, dependendo da criança. Bom, então isso aqui, as habilidades acadêmicas, quem escreve o planejamento individualizado é o professor regente. É ele que implementa, ele é o professor, ele é o responsável pela matéria. Agora, as habilidades de aprendizagem, as habilidades desenvolvimentais, aqui nós precisamos do professor de sala de recursos para planejar e do acompanhante especializado para implementar, porque não tem como o professor regente fazer isso. Então, isso precisa ser organizado na forma de programas de ensino. Eu vou explicar aqui um programa de ensino que eu fiz para o menino para ensiná-lo a sentar, tá? Já vou ensinar já. Já vou explicar para vocês já. Mas veja, o programa de ensino, ele é uma descrição de um procedimento para ensinar uma habilidade. Essa descrição precisa ter objetivo claro, precisa ter a forma de fazer isso claro, quais são as formas de apoio que eu vou dar para essa criança enquanto ela estiver aprendendo, qual é o critério que eu considero que ele aprendeu e, portanto, eu posso retirar o programa, eu posso eliminar esse programa. Precisa ter uma estrutura de registro para eu registrar se ele está avançando ou não, precisa ter tudo isso. Então, eu precisaria, aí, neste caso, dessa criança abstrata que eu estou falando, fazer um programa para cada uma dessas coisas. Como é que eu faço um programa para ele olhar para o professor? Dá para fazer isso. Para ele atender a instrução do professor? Dá para fazer isso. E assim por diante. Né? Então, a gente faz o programa, faz um programa com todas essas coisas que eu estou dizendo, inclusive a folha de registro, e aí treina esse mediador, treina esse acompanhante especializado para que ele implemente isso. Eu vou dar para vocês um exemplo aqui do que a gente fez numa escola pública. Tá? Um menino, 9 anos de idade, está no 2º ano. Agora está no 4º, isso foi atrasado. Ele tem deficiência intelectual laudada, né? Tem um diagnóstico, e tem uma hipótese de diagnóstico de autismo. Porque vocês sabem como é que é difícil ter diagnóstico de autismo. Né? Tem lugar que é quase impossível, né? É o caso desse lugar. Mas, claramente, ele tem autismo, né? E aí, ele tem uma fala que é pouca, mas tem, ele fala um pouquinho, e ele entende coisas simples, ele entende, né? E aí, o que nós fizemos? A primeira coisa que nós fizemos, isso é muito importante no desenvolvimento de qualquer habilidade, inclusive dessas. Pegamos 2 dias, quem planejou fui eu, quem executou foi o professor de sala de recursos com acompanhante, tá? Ficou 2 dias, esses 2 profissionais, só medindo o comportamento dele de sentar. Só medindo, sem fazer nenhuma intervenção. Você mede antes de fazer qualquer intervenção. Sempre você mede. Bom, o resultado deu 0 segundos sentado. 0 segundos. Ele sequer encostava a bunda na cadeira. Essa era a situação. E aí nós decidimos implementar. A gente estava implementando na última aula, porque a professora de sala de recursos não podia ficar a aula inteira. Mas na última aula ela ficava. Nós planejamos no notebook, usar o notebook, mas acabou que não deu, a gente usou o celular. Então, a gente avaliou o que esse menino gostava. O que ele gostava? Ele gostava de 2 coisas. Ele gostava de galinha pintadinha e gostava de vídeo pornô. São as 2 coisas que ele gostava. Aliás, eu tive na Paraíba, eu dei um curso em Campina Grande e um curso em João Pessoa. E eu contei esse caso e mostrei o procedimento. E aí, claro, nós usamos a galinha pintadinha, né? Então, o que nós fizemos? A gente colocou a cadeira dele, na mesa dele, colocamos o celular e falamos assim, fulaninho, senta aqui que você vai assistir galinha pintadinha. Aí tinha um fone, né? Aí ele sentava, punha o fone e a gente punha a galinha pintadinha. E aí, qual era o nosso objetivo? Ensiná-lo a sentar. Só sentar, em princípio. E aí, a gente estabeleceu o seguinte critério. Se ele ficasse sentado, são 50 minutos de aula, a gente estava fazendo só na última aula. Se ele ficasse sentado 45 minutos da aula, durante 3 dias consecutivos, a gente ia considerar aprendido o comportamento de sentar. Então, 3 dias sentado durante 45 minutos de uma aula de 50, certo? E aí, portanto, se ele levantasse, a gente dava pausa. Se ele sentasse de novo, a gente dava play. Se ele levantasse, dava pausa. Sentasse, dava play. E a gente contava os segundos. Quanto tempo que ele ficava em pé, quanto tempo que ele ficava sentado. Então, ele precisava ter 3 dias
sentado durante 45 minutos. É extremamente minucioso. Tem até a descrição do comportamento. Considera-se sentar o contato do glúteo ou parte posterior da coxa sobre o tampo da cadeira designada. Critério de ocorrência. Considera-se nova ocorrência a retirada da parte do glúteo ou parte posterior da coxa do tampo da cadeira designada por mais de 2 segundos. Então, se ele só levantasse e sentasse, a gente considerava uma vez só. Mas se ele ficasse mais de 2 segundos, então a gente considerava que iniciou uma nova tentativa. Né? Porque às vezes a pessoa pode levantar para jogar uma coisa no lixo, coisas assim. E quando eu falo isso, as pessoas acham que é exagero esse grau de exatidão, mas não é exagero. Se você não fizer isso, você erra na hora do registro. Bom, mas tudo bem. E aí ele atingiu esses 3 dias, e aí a gente passava para a segunda fase. Porque o nosso objetivo não é que ele fique sentado, não é para não dar trabalho para o professor assistindo Galinha Pintadinha. Nosso objetivo é inclusão. E aí vem outro problema que eu detesto, essa conversa de que está só para socializar. Isso não existe, isso é papo que as pessoas geraram porque não sabem como ensinar para as pessoas. Isso é uma violação dos direitos humanos desse indivíduo. Até porque, para socializar, precisa ter uma avaliação de habilidades sociais, um conjunto de programa de habilidades sociais e a mensuração exatamente da mesma forma das habilidades sociais. Ele interagiu com os meninos no intervalo durante quantos minutos? 1,5, 1 e 10 segundos. Quem iniciou a interação? Ele iniciou? Então, a gente não aprende habilidades sociais, sociabilidade, por osmose, só por estar perto. A gente aprende se tem, no caso de com transtorno de desenvolvimento, se tem um planejamento e uma intervenção. Então, mas voltando para o caso aqui. Voltou para o caso. Na segunda fase, a gente fazia o seguinte, quando ele sentava, a gente falava assim, primeiro atividade, só 1 minuto, e punha lá o timer. Se ele fizesse 1 minuto de atividade, só aí, então, ele tinha acesso à Galinha Pintadinha. Então, agora, não era simplesmente sentar e Galinha Pintadinha, sentar 1 minuto de atividade para 5 minutos de Galinha Pintadinha. Era uma boa quantidade de Galinha Pintadinha, né? Vamos combinar. Bom, e a gente estabeleceu o seguinte critério. Ele precisaria ficar 40 minutos fazendo entre a atividade e a Galinha Pintadinha para a gente considerar que ele atingiu o objetivo. Se ele levantasse, a gente dava pausa e contava. Mas não é só isso. Se ele falava assim, não, não quero fazer atividade não, Galinha Pintadinha. Ele não está cumprindo o meu objetivo se ele está fazendo isso. Se ele está embaçando. Isso a gente chama de latência, tá? Então ele fala assim, galinha. Não, primeiro atividade. E aí a gente está contando esse tempo, porque esse tempo ele não está atingindo o objetivo. Ele precisa ficar 40 minutos entre a atividade e a Galinha Pintadinha. Bom, quando ele percebe que não adianta ele ficar falando galinha, que ele precisa fazer atividade para ter acesso à Galinha Pintadinha, ele começa a fazer. E se ele fica mais de 40 minutos entre a atividade e a Galinha Pintadinha durante 3 dias consecutivos, a gente passa de 40 para de 1 minuto de atividade para 5 de notebook para 2 minutos de atividade para 3 de notebook. Olha aí, já está aumentando a atividade, já está diminuindo o notebook, já está diminuindo o reforçamento. Isso aqui é um reforço, é a consequência que tende a aumentar a probabilidade da resposta, aumentar a probabilidade de fazer atividade. E aí a mesma coisa, a gente precisa que ele fique 40 minutos atendendo os nossos requisitos para ele passar de fase. Na outra fase, ele tem que fazer 4 minutos de atividade para 3 de notebook. E a gente vai aumentando, até que ele fica 25 minutos fazendo atividade para 3 de notebook. Notebook não, nesse caso foi celular. 25 minutos e 3, nós entendemos que era sustentável para a escola. Isso a gente podia continuar aplicando. Né? 25 minutos de atividade e 3 de celular. E aí, o que a gente programou? Primeira coisa que a gente programou, que depois que ele aprendesse isso, a gente ia passar da última aula para todas as aulas. Certo? E depois que tivesse isso em todas as aulas, aí a gente ia modificar uma coisa importante. Mas para explicar isso, eu preciso voltar um ponto antes. Quando ele está fazendo uma atividade e 5 minutos de notebook, de celular, qual é a atividade que eu coloco? Essa é a grande questão. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou fazendo uma abordagem científica do processo. Se eu estou fazendo uma abordagem científica, significa que eu estou usando uma ciência que estuda o comportamento humano. A ciência que estuda o comportamento humano a gente chama de análise do comportamento. Análise do comportamento. Nesse caso, eu estou falando da aplicação, portanto, é análise do comportamento aplicado.
tá? Análise do comportamento aplicada. E a gente tem uma coisa muito clara, muito séria, que isso é muito sério em ciência. Você não muda várias coisas ao mesmo tempo. Então, se eu estou ensinando o comportamento de sentar, eu estou ensinando o comportamento de sentar. Se eu estou ensinando o comportamento de fazer atividades sentado, eu estou ensinando o comportamento de fazer atividades sentado. Eu não estou ensinando uma nova atividade. Portanto, a atividade que eu escolho é uma atividade que ele já sabe fazer. E esse é um enorme erro, talvez o maior erro cometido na programação de ensino e inclusão. Você botar 17 objetivos na mesma atividade. Aí a criança não faz, você não sabe por quê, você não sabe qual dos 17 coisas que você programou que não está funcionando, que você vai ter que atacar e adaptar. Então a gente ensina uma coisa por vez, é uma coisa por vez. Se eu estou ensinando ele a ficar sentado, como é que eu vou ensinar ele conta? Ou ensino um ou ensino outro. Então, quando eu começo esse procedimento, a segunda fase desse procedimento, eu começo com uma atividade que ele já saiba fazer. Quando eu já ensinei ele a sentar e a fazer atividades sentado, só aí, então, eu começo a mudar as atividades. Portanto, eu levo da última aula para todas as aulas. Quando isso está bem estabelecido, ele fica 5 aulas estudando para valer de verdade, aí eu começo a colocar novas atividades. Porque aí o meu objetivo é ensinar mais, ensinar menos, ensinar a escrever, ensinar sei lá o quê, que for adequado para essa criança. Então, esse é um exemplo, pessoal. Um exemplo de um procedimento. Talvez aí depois, nesse caso, por exemplo, se esse menino não atendesse a nenhuma instrução da professora, talvez a gente pudesse ter um outro programa, que é o programa de controle instrucional da professora. Talvez a gente pudesse introduzir um programa de imitação do comportamento de outros alunos. Porque quando os alunos estão na sala e eles começam a se comportar, o comportamento que eles emitem não é cada um emite o comportamento que está dentro de si. O comportamento é quase sempre cópia, quase sempre imitação. Só que crianças com autismo não imitam quase. Então, eles têm uma dificuldade na imitação. Então, isso traz um enorme problema, um enorme prejuízo. Quando você vê uma criança fazendo uma atividade na roda, você vê todas as outras repetindo. Atividade na educação física, você tem um processo de repetição muito claro, de cópia, de imitação. Então, a imitação vai ser muito favorável para essa criança. Então, você pode implementar um programa de imitação. Você pode implementar também vários programas ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo quer dizer no mesmo dia de aula, não é realmente ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, que eu estou ensinando esse menino contato visual. E ele tem um acompanhante. Quantas vezes esse acompanhante pega uma coisa no chão para ele? Eu sempre pergunto isso, sempre tem nos meus cursos pessoas que são acompanhantes. Então, eu sempre falo 5, 10, vamos falar mais que isso, professor. Mas, digamos, vamos botar no mínimo 5. Se as 5 vezes que eles pegassem, tivesse lá um programa que eu tivesse que registrar, que ele pega a coisa, chama o menino e fala, fulano. Quando o fulano olha, é que ele entrega a coisa. E reforça o comportamento de fazer contato visual. E ele anota. Se o menino olhou, se ele não olhou, ou se ele olhou com ajuda. E aí você vai ter um gráfico do desempenho desse aluno todo dia, o quão mais ele está olhando nos olhos quando você chama o nome dele. Então, eu posso ter esse programa e ao mesmo tempo, ter um programa de imitação e fazer 10 tentativas de imitação durante esse dia. O mediador ter digamos assim, a meta aí de fazer 10 todo dia. Eu posso também ter, ao mesmo tempo, ter um programa que vai fazer com que esse mediador, durante o intervalo, atue com essa criança para ela iniciar interações com colegas. Para ele começar a conversar com colegas. Ou a responder interações. Você pode pedir para um colega falar com ele e você ajuda ele a responder adequadamente. E aí ele vai interagindo. Isso é um operante verbal que nós chamamos de intraverbal. Então, eu posso ter isso ao mesmo tempo. Mas isso não quer dizer que é tudo na mesma hora. Porque uma hora é contato visual, depois é a imitação, depois é a habilidade de iniciar a interação ou responder a interação. Então, o planejamento ele precisa ser feito de uma maneira muito, muito séria. Existem alguns protocolos de avaliação que eles oferecem uma maneira já um pouco mais estruturada de fazer isso. Eu vou falar aqui de três que oferecem aqui uma maneira bem estruturada de você fazer essa avaliação. Então, eu vou começar dizendo o seguinte. Esses protocolos não são fáceis, não é pegar e aplicar, não é assim, infelizmente, gostaria que fosse, mas cada um pode ter o seu percurso de aprendizagem.
Tem gente que estuda e aprende. Tem gente que estuda, mas precisa fazer um curso, que é uma excelente iniciativa, uma excelente estratégia. Tem gente que precisa, pode aprender durante a supervisão. Usa a supervisão como forma de aprendizado. Então, outra forma de aprender, via supervisão, tranquilo, são formas de aprender. Então, eu vou falar quais são esses três. Um deles, não tem em português, já estou explicando, é o IGLR, Inventário do Bom Aprendiz. Ele é do Steve Ward, é uma análise do comportamento dos Estados Unidos, e é muito legal. Ele dá um percentual, quanto essa criança já está preparada para a inclusão, por exemplo. É um protocolo bem bacana. Tem um segundo, eu não vou falar muito porque ele é em inglês, então acaba que fica um pouco inacessível. O segundo é o VibMap. Esse já tem em português, já está validado e adaptado para a língua portuguesa. Vocês podem achar a tese de doutorado da Carolina Martoni, na UFSCar, foi em 2017. Está gratuito, é disponível. Então, ele tem uma área que mede habilidades, ele tem uma área que pega as habilidades e descreve em pequenos pedacinhos, chamada Task Analysis. E tem uma área chamada Barreiras da Aprendizagem. Na barreiras de aprendizagem, ele vai avaliar tudo que está impedindo a criança de aprender. Então, estão constando lá esses comportamentos que a gente chama de comportamentos de aprendiz ou colaborativos. E também todos os comportamentos que são inadequados, que atrapalham a aprendizagem. Eu já citei aqui o exemplo do grito e citei o exemplo da agressividade. Então, o VibMap mede isso. Então, ele faz um cálculo entre as habilidades e as barreiras de aprendizagem, e este cálculo vai dizer, numa área chamada área de transição do protocolo, ele vai dizer para você se essa criança pode estar na sala de aula comum ou não, se ela precisa de acompanhante ou não. Então, você pode extrair essa informação, se você for um aplicador aí, experiente, né? Você vai extrair essa informação deste protocolo. É um protocolo muito bom. O terceiro protocolo, chamado ABLS. Como é que se escreve ele? A-B-L-L-S, hífen R, porque é a versão revisada. A-B-L-L-S, hífen R. ABLS. Ele é o VibMap é do Partington, do Sandberg, o ABLS é do Partington. Eles são análises do comportamento dos Estados Unidos também tem versão em português correndo aí, e ele tem todo um campo de habilidades necessárias para estar na escola, para estar em grupos na escola. Então, ele vai avaliar tudo o que a criança precisa para conseguir desempenhar, conseguir atender às expectativas do professor. A gente tem uma sala de aula que é um ambiente complexo. É um ambiente que tem vários sujeitos, tem professor, tem vários alunos, tem a questão do espaço físico, portanto, você precisa ali se comportar em relação àquele ambiente, e não é fácil isso. São comportamentos complexos que estão envolvidos. Então, o ABLS, por exemplo, ele entende isso como um conjunto de muitos comportamentos. Ele é bem criterioso, e ele avalia um por um para saber se a criança está atingindo ou não. Então, qual que é o processo? O ideal, tá bom? É a gente pegar um desses três protocolos. Você pode fazer isso sem protocolo. Você também pode descrever as habilidades que são pré-requisito e fazer a avaliação. Só que fica mais difícil, fica menos estruturado. Então, se você puder pegar um desses três protocolos, aplicar e escrever programas para todos os comportamentos que estão faltando. Está faltando o comportamento de olhar para o professor? Então, vamos escrever um programa para isso. Está faltando o comportamento de atender a instrução do professor? Então, vamos fazer um programa para isso. Né? Um programa com uma folha de registro para ficar bem organizado. Nenhum desses testes, presta atenção, nenhum desses protocolos é de psicólogo, é exclusivo de psicólogo, tá? São protocolos de análise do comportamento aplicada, eles podem ser aplicados por quem estudar, quem souber de análise do comportamento aplicada. Não é exclusivo de nenhuma profissão. Portanto, pode ser pedagogo, pode ser professor, pode ser fono, pode ser psicólogo, não tem nenhum problema, nenhuma vedação nesse sentido. Só que você precisa aprender, como eu disse, existem vários percursos para aprender. E esses protocolos não são protocolos que você compra e paga por fichas que você usa, né? Você precisa ter acesso a eles e aí você implementa na sua escola, na sua clínica, sei lá, onde você atuar. Bom, é isso, pessoal. Esses são os recados aqui fundamentais. E aí eu já vi que tem algumas perguntas aí, mas elas apareceram e sumiram, mas a gente vai organizar aqui para me mandar as perguntas e eu vou responder as perguntas que vocês fizerem. Certo? E aí depois vão me dar uma luz como for o horário. Tá.
Então, vamos lá. A Bárbara perguntou como é que faz para trabalhar a concentração. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, operacionalizar o que você está chamando de concentração. A análise do comportamento, ela é uma ciência. Então, a ciência trabalha com coisas que você consegue mensurar. Então, a gente transforma essa expressão, que é uma expressão que diz respeito a algum estado mental que você atribui a ele, a uma expressão mais clara, mais objetiva. Por exemplo, olhar para o professor. Se eu olhar para o professor durante o período que ele está falando e estar ouvindo o que ele está falando, entendendo o que ele está falando, ou seja, me comportando segundo aquilo que ele fala, então eu chamo isso de concentração. Pode ser isso, por exemplo. Se for isso, eu vou fazer um programa para isso, ou um conjunto de programas para isso. Então, eu vou estimular esse menino, eu vou reforçar o comportamento dele de atentar ao professor. E como é que eu faço isso? A grande questão é a questão do reforçador. Todos os comportamentos humanos, todos, né, exceto aqueles que são automáticos e respondentes, eles acontecem porque tem uma consequência. Essa consequência é chamada de reforço. Então, o reforço é aquilo que mantém o comportamento acontecendo. Todos os comportamentos. Você pode não saber qual é o reforço, mas tem. Se você está assistindo esse vídeo, é porque tem um reforço. Se você ficou em casa em quarentena, é porque tem reforço. E assim por diante. Tudo tem reforço. Não existe comportamento sem reforço. Conseguiu pegar isso? Reforço não é uma técnica de ensino. Nós reconhecemos que o reforço existe. Não é, o analista de comportamento não inventa o reforço. Então, o reforço é isso. Só que o que acontece? Você tem várias formas de ter reforço. Você tem um reforço positivo e um reforço negativo. O que é reforço positivo? É quando você se comporta para ganhar alguma coisa. O que é reforço negativo? Quando você se comporta para se livrar de alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O aluno está na escola, tá bom? Pensa no aluno, esquece autismo, vamos pensar no aluno com desenvolvimento típico, tá bom? E ele, ao invés de ele sentar na cadeira, ele deita no chão. O professor dá um xingo nele. Menino, você está pensando o quê? Você pensa que isso é sua casa? Não faça isso. E aí ele vai e senta. Ele senta para quê? Para fugir do xingo do professor. Então, o reforço é negativo. Para fugir de algo, ele se comporta. Se ele subir em cima da carteira, você dá um xingo nele. Para fugir do xingo, ele senta. Se ele ficar correndo em torno da carteira, o professor dá um xingo nele. Para fugir do xingo, ele senta. E se ele sentar, o que o professor faz? Nada. Por quê? O professor ele aprendeu na faculdade que é errado reforçar, porque o comportamento tem que vir de dentro. Só que não existe comportamento vindo de dentro, isso é uma ilusão. Esse é um grande problema, que nas faculdades de pedagogia, né, de educação, a gente aprende pseudociência, né? A gente aprende coisas que são absurdas, que a gente não deveria estar falando mais do século XX, falando de coisas que absolutamente já foram superadas há 50, 60 anos. Né? Na faculdade de pedagogia, a gente aprende psicanálise, por exemplo, que é um negócio que há 50 anos, já faz 50, 60 anos que não faz mais sentido a gente falar nisso, né? Porque é pseudociência e tal. Então, é só um exemplo, né? Então, a gente não reforça comportamentos com reforço positivo. Aí, como a gente vai dando consequências, digamos assim, aversivas para todos esses comportamentos que a gente não quer, a gente só produz comportamento por reforço negativo. Só que isso normalmente não funciona com crianças com autismo. Isso não vai funcionar, porque são consequências sociais. Consequências sociais que para a criança com autismo ela não tem a mesma percepção social que a gente. O autismo é justamente isso, é uma alteração profunda na percepção social. Né? Então, quando a gente trabalha em escola, a gente tem que trabalhar com reforço. Qual o reforço? Não sei. Porque reforço não é. O que é reforçador para mim, não é reforçador para você. Não é reforçador para o outro. A gente tem reforçadores diferentes. Então a gente precisa identificar, com esse aluno com autismo, qual é o reforçador dele? Quais são os reforçadores dele? Quais são as consequências que, se você der depois de uma resposta, essa resposta vai aumentar de probabilidade? Por exemplo, pode ser que seja ele sair 2 minutos antes. Pode ser que seja ele poder brincar com o Hulk. Pode ser que seja uma estrelinha no caderno. Pode ser que seja um monte de coisa. Não sei, tem que ver. Existem testes para isso. Testes de preferência. Você vai achar fácil se você procurar aí no YouTube, por exemplo. Testes de preferência, que são super simples. Né? Então, a gente vai poder trabalhar com isso. E aí é o seguinte, se ele ficar concentrado
Durante X tempo, ele tem acesso ao reforçador. Se ele ficar mais X tempo, ele tem acesso ao reforçador. Talvez, digamos que o menino não tenha acompanhante. Você pode fazer um reforço indireto. Se for um menino mais leve, que não tiver acompanhante, você pode fazer assim, por exemplo. Você vai explicar e depois vai dar uma atividade. Se ele terminar a atividade, quando ele terminar a atividade, ele vai ter acesso ao reforçador. Para terminar a atividade, ele vai prestar atenção em você, ele vai atentar a você para terminar a atividade mais cedo, porque ele vai ter acesso ao reforçador. É só um exemplo. Né? Então, a gente tem que manipular essa dimensão do ambiente. Reforço. Qual é o reforçador para ele atentar a você? Tem algum reforçador? Provavelmente não, porque os professores em geral não arranjam, porque eles não aprenderam isso na faculdade. Na faculdade a gente tem uma ou duas aulas sobre Skinner, falando que ele era um vilão, que ele era ruim, que ele era do mal, que ele era de rato. Por que fala tão mal do Skinner? O Skinner, a análise do comportamento é Skinner, né? Porque ele trabalhava com ciência, por isso. E a escola é profundamente... A educação é um campo de estudo profundamente anticientífico. Lucelmo, eu já dei aula no curso de pedagogia falando isso. Que o Skinner era do mal, que não tinha que estar falando mais isso, que era um absurdo, que era negócio de rato. Eu falei isso, mas sem ler o Skinner, eu tinha lido umas coisinhas que tinha escrito sobre ele. Então, claro, eu tive a oportunidade de ler, de estudar de verdade, pedir desculpa para a turma e de explicar adequadamente o correto, né? Mas isso não é o que normalmente acontece. Então é isso que precisa manipular essa dimensão. Primeiro precisa descrever o que você está chamando de atenção. Se ele consegue olhar para você 1 minuto, você vai estabelecer 1 minuto e 10 segundos e não 2 horas, 4 horas. Então a gente precisa ir progressivamente, vai estipular. E aí você vai manipular reforçadores para aumentar a probabilidade de ele atentar a professora. Esse é o processo que a gente ensina. Comportamentos atencionais, né? Aí você falou de um deles, eu falei de um deles. Outras perguntas? Tá, as pessoas não viram a pergunta, então eu preciso falar para elas, né? Então a pergunta a ideia é se precisa trabalhar fora da escola antes de entrar na escola, e se isso é certo ou não, e se teria algum papel a disciplina de educação moral e cívica para controle do comportamento tendo autismo ou não. Então, vamos lá. Primeiro, não, eu não acho que precisa ser fora da escola, eu falei fora da sala de aula inclusiva. Então, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos agora, eu fiz uns roteiros lá, visitei uns lugares legais. Então, eu visitei, por exemplo, o WELS, que é um centro de excelência que fica na cidade de Júpiter, na Flórida, e aí você tem lá, desde a criança que fica 1 para 1, ela fica totalmente estruturada com acompanhante ensinando só para ele, e aí ele vai aumentando as suas habilidades e ele vai migrando para a sala de aula, que é todo mundo. Mas é tudo no mesmo lugar. Então você não precisa necessariamente estar em vários lugares. Tem uma outra escola lá que eu não consegui visitar, que é a Baldwin, na cidade de Weston, que é muito legal, que tem desde esse regime mais estruturado até a sala de aula, com um monte de aluno. Então, essa é a ideia. Não precisa necessariamente ser fora da escola. É claro que pode ser numa outra escola especial, pode ser. No Brasil, inventaram essa história que não pode ter escola especializada. Não existe nenhum lugar do mundo civilizado que não existe escola especializada. Nenhum. Isso aí é uma invenção, tá? do Brasil. E os dados todos mostram que tem crianças que são prejudicadas, inclusive com a inclusão, crianças muito severas. Então, infelizmente, a gente precisa, e o objetivo dessas escolas deve ser preparar, dar esses pré-requisitos para a escolarização comum. Agora, a disciplina chamada Educação Moral e Cívica, veja, esse nome pode ser um monte de coisa, eu posso fazer um monte de coisa com esse mesmo nome, mas a disciplina, tal como ela existiu no Brasil, era uma disciplina cujo objetivo era basicamente fazer apologia para a ditadura militar, que é um regime que matou, torturou, prendeu milhares de pessoas no Brasil, um regime extremamente cruel. Então, os conteúdos que nós aprendemos, que são positivos que a gente aprenda, que dizem respeito à vida coletiva, ao respeito ao próximo, a gente entender que nós não somos a última bolacha do pacote, que a gente tem que pensar também no coletivo, que a gente tem que ter viver em sociedade, em civilização, significa atender esses preceitos, né? Isso pode ser trabalhado em diversas disciplinas. Pode ter uma disciplina que trabalhe especificamente isso? Em tese, pode. Mas esses conteúdos que a BNCC chama de conteúdos atitudinais, né? Os PCNs chamam de conteúdos atitudinais, eles estão presentes em todas as disciplinas. Então, por exemplo, quando a gente lê um texto em língua portuguesa, a gente não lê um texto
texto não, ele não tem um valor por si. Ele pode, ele é existem textos de várias coisas, inclusive desses tipos digamos assim, paradigmas atitudinais. Textos de história. Então, vou dar um exemplo aqui. Lá no 9º ano, os alunos leem texto do Martin Luther King, que é um texto, depende do livro, né, mas estou dizendo de um deles, que é, eu tenho um sonho que o mundo não tenha desigualdade, eu tenho um sonho que brancos e negros possam viver de maneira igualitária. Então, você trabalha esse conteúdo nesse momento. Você fala de formação da nação, aí você trabalha. Qual a identidade que eu tenho? Vocês estão aí na Paraíba, que é um lugar super longe, é mais longe do que outros países. Mas por que eu me identifico com vocês, não me identifico com o paraguaio? Não me identifico, entende? Por que a minha identificação é muito maior com vocês? Então, essa ideia de nação, que supostamente poderia ser trabalhada na educação moral e cívica, não precisa necessariamente ser trabalhado nela. O problema, eu acho que não é esse na educação. Na minha visão, o problema da educação é que a educação não trabalha com ciência, a educação trabalha com achismo. Então, vou dar um exemplo. Saiu agora o número do PISA, né, de quantos brasileiros sabem interpretar um texto. Quantos brasileiros, qual é o percentual de brasileiros que sabem interpretar texto? O percentual veja, eu não estou exagerando, não estou mentindo, estou citando o número exato, 0,2%. É 1/5 de 1%. Então, os brasileiros leem texto e eles não entendem os textos que eles leem. Por isso que você vê na internet tanto de absurdo que as pessoas escrevem. Porque elas não sabem ler, elas não aprenderam a ler. Então, um método com melhor evidência para a alfabetização se chama método fônico. Em tudo quanto é lugar do mundo, sempre que você testa, o método fônico é superior a qualquer outro. Aí, nas faculdades de pedagogia, ninguém aprende método fônico. Quer dizer, pode ser que alguém aprenda, mas é uma exceção. Por quê? Porque falam assim, gente, o ser humano é muito maior que o método, não pode limitar, que tem que ter, o professor tem que sentir. Tem que sentir. Isso não quer dizer nada, isso é só discurso, só retórica, só blá blá blá. Isso é que é achismo, é conversa de WhatsApp, entendeu? Então a gente deveria trabalhar com as práticas com melhor evidência. Então, existe um papo aí, existe uma conversa, um movimento aí, que fala que o problema é que o professor é comunista, os professores são comunistas. Os professores ficam ensinando aborto e comunismo para as crianças. O professor não sabe nem o que é comunismo, rapaz. Então, fica enxergando o problema que não existe. O problema é que os professores não trabalham com ciência. Por que não trabalham com ciência? Porque eles não aprenderam, porque nas universidades eles aprendem discurso pós-modernista sobre educação. Só um discurso sobre como é importante a educação. E como é que a gente resolve isso? Também não é intervindo em universidade, não é ferindo a autonomia da universidade, é financiando projetos ligados à ciência. É isso, tem que financiar a ciência. No Brasil, a ciência é combatida. Acabei de ver um menino que está pesquisando coronavírus em Brasília, perdeu a bolsa, cortaram a bolsa dele. Nesse momento, corta a bolsa do cara que está pesquisando o coronavírus no Brasil. Esse é o tratamento que a ciência tem no país. Tá, tem várias formas disso acontecer, de fazer isso, né? Uma é ensinando ele a gostar dessas músicas fora da sala e aí trazendo de volta para a sala. Mas talvez isso não seja necessário, porque aquelas músicas não são imprescindíveis. Parece, né? Provavelmente, né? Então, a gente precisa fazer primeiro. Então, a primeira coisa que eu pergunto é qual é o reforçador para ele ir para a escola? Porque os alunos vão para a escola porque os pais obrigam. Só que essa obrigação, ela é muito social. E também tem um reforçador das outras crianças, não da própria aula. Os alunos, de modo geral, odeiam a escola. Eles só gostam de encontrar com outras crianças. Porque a escola não trabalha com reforço, trabalha com punição. Com reforço negativo. Então, para a criança com autismo, isso não vai funcionar normalmente. Ele vai se jogar no chão, ele vai gritar, ele vai se bater, e aí você vai acabar cedendo. Então, a primeira coisa, quando decidir fazer alguma coisa, não pode ceder. Se decidiu, leva até o final. Segundo, qual é o reforçador para ele ficar na escola? Temos que pensar nisso. Então, digamos que ele tem um reforçador muito poderoso. Alguém diz o seguinte para ele. Talvez não precise exigir que ele entre na sala no primeiro dia. Se você for à escola, você vai ter acesso, sei lá, a um dinossauro, digamos. Se você for à escola, você pode brincar com o dinossauro na escola, não em casa, só na escola. Digamos que esse é a coisa que ele mais ama. Então, ele vai para a escola e brinca, mas ele não precisa entrar na sala. E aí, depois de um certo tempo, ele vai ter que entrar na sala, mas sozinho, sem ninguém. Ele vai brincar com o dinossauro na sala, sozinho. Pode ser no dia de educação física, pode ser outro dia. E aí, depois, ele precisa ficar 1 minuto na sala para ter acesso ao dinossauro.
Depois, você ficar 3 dias sem reclamar, 2 minutos na sala, depois 5, assim por diante. Você vai fazer por meio de modelagem. Eu estou dando um exemplo assim, bem minucioso, assim, bem picadinho. Isso pode ser mais rápido ou menos rápido, dependendo do comportamento da criança. Mas os princípios são, primeiro, tem que ter reforço, tem que ser passo a passo. Esses são os 2 princípios mais fundamentais para devolver esse menino para a sala de aula. Tem mais perguntas? Tá. A pergunta é se as técnicas behavioristas não interferem na proatividade no indivíduo. Sim, interferem. Interferem ensinando a proatividade. As práticas com evidência. O que quer dizer isso? Práticas que funcionam. Práticas que funcionam são as behavioristas. As demais não funcionam. Não existe nenhuma evidência que outras práticas funcionem. Funcionam para quê? Funcionam para os prejuízos decorrentes do autismo, inclusive para a iniciativa, para a proatividade. Só que isso precisa ser bem feito. O que significa ser bem feito? Significa que você dá a ajuda necessária para o indivíduo fazer o que ele precisa fazer e você depois passa por um processo que nós chamamos de esvanecimento. Ou seja, você retira a ajuda de modo que ele faça sozinho, que ele faça de maneira autônoma. Sempre o objetivo é a autonomia. E a autonomia você também pode chamar de proatividade, né? Então, você precisa planejar isso de uma maneira muito, muito, muito séria. Daí que seja tão necessário estudar tanto, porque o behaviorismo, ele não é um conjunto de técnicas, ele é uma ciência. Análise do comportamento, para ser mais preciso, né? O behaviorismo é a filosofia que sustenta. Análise do comportamento é uma ciência, então ela tem 1 bilhão de técnicas. A técnica tem que se submeter sempre ao indivíduo. Cada indivíduo particular precisa que você programe para ele. Eu estudo todo dia e todo dia eu percebo que eu não sei nada. Então, é um mundo. Agora, o que você não pode permitir é que a criança faça dependente de você. Isso é inadmissível. A criança precisa ter autonomia. Esse é sempre o nosso foco. Gente, muito obrigado a todos que participaram. Dia 2 de abril é um dia muito importante para todos da comunidade do autismo. É um prazer imenso estar com vocês. Eu sei que eu tenho uma posição muito contundente em relação à ciência. Eu estou falando de aba, porque hoje eu tenho evidência. Se amanhã tiver evidência melhor que aba, ninguém vai falar mais mal de aba no Brasil do que eu. Vou falar daqui que é a melhor evidência. O meu compromisso é sempre com a evidência, com a ciência. É um caminho que eu escolhi. Acho que depois dessa crise do coronavírus, a gente vai reposicionar a ciência no Brasil. Ela vai ganhar outro status, não no Brasil, no mundo inteiro. Né? A gente vive uma onda tremenda de fake news, de pseudociência, de um monte de barbaridade. E hoje a gente está percebendo a importância da ciência e eu quero trazer isso. A minha discussão vamos usar isso também na educação, porque a educação está ruim porque a gente não usa ciência. Ciência é capaz de a gente fazer, gente. Olha que incrível. Eu estou na minha casa falando e você, a milhares de quilômetros da minha casa, está ouvindo. Que coisa incrível, impressionante que a ciência fez por nós. E a gente confia e usa a ciência nisso, mas na educação a gente não quer usar. Nas intervenções de saúde a gente não quer usar. Por quê? Porque existe um preconceito. Existe ainda uma dificuldade da gente entender que sim, que nós somos uma espécie que existe conforme regras naturais e, portanto, a ciência é capaz de nos alcançar e de nos estudar. Muito obrigado a todos. Tchau. Até a próxima.